De onde vem o dinheiro da família real britânica? Os caras conseguem ter até mesmo uma empresa de linha aérea particular, só para membros da família. De onde vem essa grana? É imposto? É o povo que paga? E na grande realidade isso é bem mais profundo do que isso, e nesse vídeo aqui você vai entender tudo sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Meu nome é Lucas Canavarro, eu sou educador financeiro desde 2017 e de lá pra cá já ajudei milhares de pessoas a investir melhor e alcançar a liberdade financeira. E pois é, infelizmente no mês de setembro de 2022 faleceu a rainha Elizabeth II, que Deus a tenha. E no meio de tudo isso surgem questionamentos com relação à monarquia. Os grandes monarcas, reis e rainhas, eles vivem do dinheiro do povo? Na grande realidade não é bem assim. A própria rainha Elizabeth, ela era dona direta de diversos bens caríssimos, como palácios, castelos, como por exemplo o castelo de Balmoral, que fica lá na Escócia, e também o palácio de Sandringham, que fica lá em Norfolk. Agora, quando a gente fala dos bens da coroa real britânica, é importante a gente entender que o governo funciona de forma separada da coroa. É o que a gente chama de monarquia parlamentarista. O monarca vai escolher alguém para representar ele no governo, que no caso esse representante é o que a gente chama de primeiro-ministro. Bom, mas antes da gente entender o que é bem da coroa, o que não é, o que é bem pessoal de cada um, vamos entender como funciona a família real rapidinho. Bom, a família real britânica é basicamente quem ocupa o trono britânico, sendo atualmente vinculada à dinastia Windsor, que surgiu lá em 1917. E essa dinastia até o presente tá aí reinando. Ela já teve 5 monarcas no trono britânico. A grande realidade é que a monarquia britânica ela surgiu lá na Idade Média. Desde então teve esses acordos entre governo e coroa para que fosse instituída uma monarquia constitucional. Então existe uma constituição por lá. Isso lá na Revolução Gloriosa em 1688. Através de um documento que a gente chama Bill of Rights, que limitou justamente esses poderes reais, para ter um governo que está realmente atuando ali e também ter os monarcas para colocar os representantes deles lá. Já teve o Jorge V, Eduardo VIII, Jorge VI, a Elizabeth II, que infelizmente faleceu agora em setembro de 2022, e agora quem assumiu o trono foi o príncipe Charles, que agora é o rei Charles III. Pois é, Elizabeth reinou por 70 anos. Mas será que ela sugou o dinheiro do povo? A gente já vai entender. O surgimento do parlamento britânico foi lá no século XIII, faz tempo, né? E no parlamento, basicamente, são discutidas questões de relevância para o reino, como, por exemplo, leis, impostos e uma série de outros debates políticos. Só para você entender, existe o rei e a rainha, nunca os dois ao mesmo tempo. O rei é sempre o descendente direto do monarca anterior. Por exemplo, agora assumiu o rei Charles, que era o príncipe, o mais velho da linha da dinastia de Windsor, da rainha Elizabeth. Então, a rainha. No caso, o marido da rainha chamava Philip. Só que ele não era rei Philip. Ele era o príncipe consorte porque teve sorte de se casar com o monarca. Então, é um tipo de termo que é usado. Aí existe o príncipe ou princesa de Gales, que é o próximo na linha direta de sucessão. No caso, o Charles, ele era príncipe de Gales. Agora, ele virou o rei. E aí tem várias dessas questões aí entre princesa, príncipe, duquesa e vários outros nomes que eles usam por lá. Mas enfim, o tema desse vídeo é de onde que vem o dinheiro da família real britânica. Na grande realidade, quando a gente fala de fortuna britânica e de onde vem o dinheiro, a maioria dos bens são do que a gente chama de The Crown Estate, ou também as propriedades da coroa. Mas o The Crown Estate ele não pertence nem à coroa e nem ao governo, por conta de um acordo que aconteceu há um tempo atrás, a gente já vai entender. Nesse The Crown Estate está incluso imóveis, terras agropecuárias, direitos de mineração, cobrança de licenças e taxas também para eventos de renome internacional, como por exemplo uma corrida real de cavalos, pois é. A fortuna do The Crown Estate é avaliada em 25 bilhões de dólares. Pois é, só em imóveis dá mais ou menos uns 19 bilhões de dólares. E aí o monarca, o rei e a rainha, ele pode vender esses patrimônios para pegar dinheiro? Pois é, na grande realidade o que está em posse do The Crown Estate, os monarcas da família real, eles podem utilizar, mas eles não podem vender. Eles não têm o direito de vender. Por exemplo, só o Palácio de Buckingham é avaliado aí em 4,7 bilhões de dólares. Inclusive eu já tive a honra de visitar. Vou deixar uma fotinha aí pra vocês. Pois é, meus queridos, já fui à Grã-Bretanha, já visitei a Inglaterra, já tive essa honra. País maravilhoso. Quem tiver oportunidade, só vai, que o negócio é bom. Ô paizinho ajeitadinho. Então deem uma passada na Inglaterra. Pois é, mas na prática, pra que são usados esses imóveis? E essas terras, essas licenças? Eles contribuem de alguma forma pra sociedade? Só pra você ter uma ideia, o lucro do The Crown Estate em 2018 foi de 428 milhões de dólares, que na verdade são depositados no tesouro da Grã-Bretanha. Esse dinheiro
dinheiro vai para os cofres públicos. Olha que negócio doido. Você achou que é pro bolso da família real, né? Não vai não. Os próprios membros da família real muitas vezes têm empresas, organizações filantrópicas focadas aí em fazer doações, investir em causas ambientais. Só para você ter uma ideia, na época que o atual rei Charles era príncipe de Gales, ele tinha organizações de causas ambientais que gerou mais de 145 milhões de lucro. Além das organizações filantrópicas que gerou mais de 46 milhões de dólares de lucro. Então o negócio gera lucro mesmo, né? Não é só uma mata do governo, não. A família real ela tem 3 grandes fontes de renda. A primeira delas, subvenção soberana. A segunda, carteira privada. E a terceira, que são os próprios investimentos pessoais da rainha ou do rei. Vamos entender agora individualmente cada um deles. A subvenção soberana é justamente o que a gente acabou de comentar sobre o The Crown Estate, que engloba imóveis, fazendas, licenças. A grande realidade é que esses imóveis, esses bens, eles não pertencem à família real, nem ao governo. Isso foi um acordo que aconteceu lá em 1760, onde o monarca combinou com o governo que todo o excedente da renda gerada por esses imóveis iria para o tesouro da Grã-Bretanha. Justamente porque, né, eles não queriam ser derrubados da monarquia. E aí o governo aceitou, logicamente, porque grande parte do lucro iria para o tesouro britânico, que pode ser usado pelo governo. Você tá gostando do conteúdo? Deu muito trabalho pesquisar tudo isso aqui, então eu acho que já vale o seu joinha, né? Então deixa o like aí no vídeo e já se inscreve no canal, que aqui você vai ver muito conteúdo sobre investimentos e mercado financeiro, mas continua no vídeo. Só que em troca de ceder esses imóveis, esses bens, para ser usados por ambos, a coroa recebe um valor fixo todo ano, como se fosse um aluguel por esses imóveis que eles alugam. Não só imóveis, mas diversas outras licenças também. E aí cabe sempre ao novo monarca que entra no trono concordar com esse antigo acordo ou não. Então, desde que ele existe, ele sempre foi renovado. Então, assim, em teoria, tudo que o The Crown Estate é dono pertence à coroa britânica. Mas, por conta desse acordo, todos os rendimentos vão para o Tesouro Nacional. E de quanto que é esse valor fixo por ano? 15% de toda a renda do governo é destinada para a coroa. Então, em troca de todos esses imóveis que geram lucro para o governo paga 15% de todos os lucros do governo para a coroa anualmente. Só para você ter uma ideia, entre 2018 e 2019 isso gerou para a coroa 440 milhões de reais. Uma grana boa, né? Agora, como que a coroa gasta esse dinheiro? Esse subsídio ele é usado aí para pagar segurança, alimentação, viagens, gastos pessoais, além também da manutenção de diversos palácios reais, sejam eles públicos ou privados. Bom, então já temos uma boa grana aí da subvenção soberana, né? Vamos para nossa segunda fonte de renda, a carteira privada ou private nurse. Aqui também são basicamente imóveis da coroa. Aqui basicamente vão entrar imóveis que pertencem ao monarca, como por exemplo o Ducado de Lancaster ou o Ducado da Cornualha. Só para você ter uma ideia, o Ducado de Lancaster conta com 550 km² de terra agrícola. Também inclui áreas urbanas, ilhas, fazendas, e esse dinheiro normalmente é usado para pagar despesas privadas da coroa e também os gastos oficiais. A receita média anual disso aí gira em torno de 110 milhões de reais. Uma graninha boa também, né? Só que falando do Ducado da Cornualha, muita parte do dinheiro que rende é utilizado aí justamente para doações. Olha, os caras são beneficentes. E esse ducado gera renda das mais diversas formas possíveis. Vai ter um lugarzinho que tem uma loja, paga um aluguel, não sei o que, enfim, gera uma renda. E além disso, a terceira forma de renda que a família real tem, que são justamente os investimentos pessoais do rei ou da rainha. Caso a Elizabeth II, agora o rei Charles III. Aqui vão entrar ações, falando de investimentos, realmente, bolsa de valores. Só que aqui a gente começa a entrar num terreno meio nebuloso, porque como é um investimento privado, no nome dela realmente, pessoa física, é mais difícil saber o que ele tem ou o que ela tem na conta. Então fica mais complicado, né? Mas aqui inclui em palácios, castelos reais, como eu comentei. Podem entrar aqui também algumas coisas meio doidas, como por exemplo, coleção de selos, que são avaliadas em milhões de dólares. Pois é. Além também de várias empresas privadas que o próprio monarca pode ter. No caso, falando da rainha Elizabeth, ela tinha, agora vai passar tudo pro rei Charles. É justamente as heranças que vão descendo aí, então os caras sempre vão ter grana. Eles não precisam roubar do povo. Eles já têm muitos imóveis que geram rendas absurdas para eles. Então, mesmo sem esse subsídio do governo, que na verdade aí tá sendo pago para eles por conta dos imóveis que eles têm gerando renda pro governo, que vai pro Tesouro Britânico, mesmo sem isso, os caras têm tanta terra, mas tanta terra gerando renda, e agropecuária, e aluguel, e não sei o que eles vão ser ricos de qualquer jeito. Então eles não dependem necessariamente do povo para ser ricos. Então mesmo se caísse a monarquia britânica e virasse república, os caras ainda teriam muita grana por gerações, desde que os herdeiros não liquidassem tudo, né? Até porque o The Crown Estate pertence à coroa, só fica aí gerando renda pro governo porque a coroa concorda com isso, porque eles não querem perder a monarquia, né?
Mas assim, resumindo, chutando aqui valores, não é um valor absoluto, isso aqui pode variar, até porque não dá pra saber exatamente qual que é o dinheiro que eles têm. Estima-se que o patrimônio total da coroa seja de 1,6 bilhões de libras. 1,6 bilhões de libras. Vamos fazer aqui na tela do computador rapidinho, porque agora eu fiquei curioso. 1 bilhão e 600 libras em reais. Quanto que dá isso aqui? 9,3 bilhões de reais é mais ou menos o patrimônio da coroa. 1,6 bilhões de libras. Uma graninha legal aí, né? O que você ia fazer com 1,6 bilhões de libras? Meu amigo do céu. E bom, na grande realidade existem até benefícios de ter a monarquia lá na Inglaterra. Não quer dizer que funcione em todos os países, mas por lá funciona, senão já tinha caído, né? A família real britânica influencia até mesmo em indústrias, como por exemplo moda, turismo, entretenimento, souvenirs. E a conclusão é que mesmo tendo todos esses gastos com a coroa, os caras ainda dão lucro pro país. Então sim, é por isso que eles estão lá até hoje. Senão não tava, né? O povo já teria derrubado. E uma pesquisa feita em 2015 mostra que 68% do povo britânico aprova a monarquia. E dizem que é algo importante para eles. Até porque o monarca também é o papa da igreja deles, né? Que é a igreja anglicana. Mas enfim, o que você achou desse vídeo? Você achou que eu ia falar aqui que os caras vivem de imposto? Quando eu fui fazer a pesquisa eu achei. A grande realidade é que eles são um clã, uma família muito antiga, uma dinastia que veio ao longo de anos e anos acumulando imóveis, e uma hora eles assumiram o reino. Só que eles assumiram o reino justamente por conta de tanta influência que eles já tinham por ser donos de muitas terras. E aí, por conta de tudo isso, acabou que eles viraram monarcas. Então eles já tinham fontes de renda muito grandes. É difícil você virar um monarca não tendo patrimônio, né? Então os caras já sabem sim cuidar do próprio dinheiro, investir, guardar, fazer o dinheiro gerar mais dinheiro, que é justamente o que você pode aprender nesse canal aqui comigo. Investimentos, bolsa de valores, mercado financeiro. Se você é novo aqui e gostou de todas essas informações aqui que deu trabalho para pesquisar, não esquece aí de deixar o like, de se inscrever no canal. Eu tenho certeza que você quer aprender a ganhar dinheiro com investimentos. E até a família real tem investimentos na bolsa de valores. Por que você não vai ter? Os caras são bilionários, velho. E se você quiser dar um passo mais além ainda, eu tenho meu treinamento completo sobre investimentos, que é justamente o método Eu Investidor. Cara, é um conteúdo que você vai assistir e você vai pensar por que eu não entrei antes nesse negócio. Vou deixar o link aqui embaixo, você pode entrar para conhecer um pouquinho mais sobre o método Eu Investidor, mas basicamente você vai aprender sobre renda fixa, ações, criptomoedas, como estruturar sua própria carteira, planilhas, ferramentas, tudo de forma simples, mastigadinha aqui para você. Fechou, galera? Então, por esse vídeo é isso. Se você curtiu aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha com alguém aí que tem interesse nesse conteúdo, e eu vou deixar aqui 2 vídeos recomendados para você assistir, se você quiser continuar aqui no canal. Aqui embaixo eu vou deixar o link do Eu Investidor e aqui em cima a bolinha para você se inscrever no canal. Então, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até, e bora ficar milionário.